Muita gente me pergunta por que em inglês a gente não pronuncia as palavras igual a gente pronuncia as letras do alfabeto. Bom, a questão é que em inglês existem mais sons do que letras no alfabeto. Então por isso que muitas letras têm mais de um som. Então nesse vídeo eu vou dar umas dicas sobre a relação das vogais, da pronúncia das vogais no alfabeto e na pronúncia das palavras. Então confere aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar aqui na tela do computador que fica mais fácil de eu explicar para vocês. Então eu vou mostrar o seguinte, qual que é a relação da pronúncia das vogais no alfabeto, né, do jeito que é pronunciado no alfabeto, e isso dentro das palavras. Então, vamos lá. Então existe uma regrinha interessante para isso. Então olha só. As 5 vogais do alfabeto têm 2 sons em inglês. Um som longo e um som curto. O som longo é o som que ela tem no alfabeto. Quando você lê as letras do alfabeto, então você lê, por exemplo, A, E, I, O, U. Então, em algumas palavras em inglês, a vogal vai ter esse som. Em outras, ela vai ter um som curto, tá? Que é um outro som, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. E existe uma regra, o mais interessante é que existe uma regra para você saber quando é um, quando é outro. E claro que também existem exceções. Mas vamos lá. Então a regra é a seguinte, quando você tem uma palavra que termina na letra E, a vogal anterior, que é a vogal principal, ela vai ter o som longo. Então no caso aqui da letra A, então a gente tem a palavra made. Então o A tem o som de A, que é igual o do alfabeto. A letra A no alfabeto é A. Então nessa palavra ela tem o som de A, por quê? A palavra termina na letra E. Então essa letra E final que você vê nas palavras em inglês, ela nunca tem som, ela não é pronunciada. Mas ela existe exatamente para fazer essa indicação, para indicar que a vogal anterior tem o som do alfabeto. Agora, quando a palavra termina em alguma consoante, você vai ter o som curto. No caso da letra A, o som curto é o E. Então você tem a palavra mad. Então a regra é essa. Se a palavra termina em E, você vai ter o som longo, que é igual ao do alfabeto. Se ela termina em qualquer consoante, ela vai ter o som curto, que no caso do A é o som de E. Então, por isso você tem made e mad. Isso acontece com todas as vogais. Eu vou mostrar então uma de cada vez. Desses 2 sons que eu estou mostrando aqui, do made e do mad, existem vários exemplos. Olha só. Por exemplo, com o som de A, a gente tem fade, late, make, bake, cake, date, fake, gate, hate. Então você está vendo que em todas essas palavras eu pronunciei a vogal A como A, porque todas terminam na letra E. Então a letra E é a dica para você pronunciar a vogal principal como você pronunciaria no alfabeto. Agora, se a palavra termina em outra consoante, você vai ter o som curto. Então, por exemplo, fat, bad, sad, back, span, fan, lack, track, dad, had. Você viu? Então, funciona dessa forma. Claro que você tem exceções, tá? Toda regra tem exceção. Então, você vai encontrar palavras comuns que, de repente, não seguem essa regra. E outra coisa é que, quando a vogal vem combinada com outra, então você tem 2 vogais no som, os sons variam também, tá? Então você vai ter outros sons. Então é claro que essas regras são para ajudar você a associar palavras que são semelhantes, que têm pronúncia semelhante, isso faz você aprender melhor e mais rápido. Claro que você não vai falar inglês baseado simplesmente em regras, tá? Então regras são para ajudar você a organizar um pouco essa questão da pronúncia. Deixa eu dar exemplos então com a letra E, que no alfabeto você pronuncia I. Então, por exemplo, a palavra Pete, que é um nome, tá? É um nome próprio, Pete. Mas então quando ela termina em E, você pronuncia a letra E, né? Ou a letra E, como I. Agora, se ela termina em consoante, você pronuncia com um som curto, que no caso da letra E é o som de E, igual a gente falaria em português. Então você pronuncia pet, que é o animal de estimação.
Eu não consegui lembrar de exemplos em que a palavra termina em E o E anterior tem o som de I. Eu acredito que não seja muito comum essa combinação. Agora, com o E em palavras terminadas com consoante, você tem muitos exemplos. Então, olha só. Bet, let, wet, sled, set, led, vet, hen, men. Bom, a letra I no alfabeto tem o som de I. Então, você pronuncia I quando a palavra termina em E. E você pronuncia como E, que é o som curto, em palavras que terminam em consoantes. Por exemplo, thin. Então a gente tem fine e thin. Exemplos. Palavras terminadas em E, então você pronuncia o I como I, como em mine, lime, bite, sight, kite, file, dime, hide, pine, time. E quando a palavra termina em consoante, o I vai ter o som de E. É um E, como se fosse parecido com um E fechado do português. Por exemplo, tin, thin, bin, sin, slim, win, spin, hid, kit, pit, sit. Bom, vamos para a letra O. Então a letra O, no alfabeto, ela tem o som de O, então ela vai ter esse som nas palavras terminadas em E. Então, por exemplo, cope. E a gente tem o som curto, que no caso do O é um som de A. É um O bem aberto, é um A, quase um A. Então a gente tem a palavra cop. Por exemplo, broke, whole, soul, code, cone, phone, mode, road. Então você vê que todas que terminam em E, a letra O vai ter o som de O. E quando terminado em consoante, você tem o som de A, igual em lot, cat, fox, got, hot, stop, nut, pot, mop, pop, top. E finalmente a letra U, que no alfabeto tem o som de U. Esse som vai acontecer quando a palavra terminar em E. E o som curto da letra U é o som de A, igual mut. Mute é mudo. Tá? Se você tem um controle remoto, você já deve ter visto essa palavra escrita no controle remoto, né? Para você cortar o som da TV ou de alguma coisa assim. Então é mute. Agora, mut, o som de A, e mutt significa um cachorro vira-lata. Então vamos a alguns exemplos. Com o som de U, quando a palavra termina em E. Então você tem cute, future, huge, pure, cure. E você tem o som de A quando a palavra termina em alguma consoante. Igual em but, cut, fun, gut, hut, lump, mug, nut, run, sun e assim por diante. Bom, então algumas observações. É uma regrinha interessante, ajuda você a associar as palavras que têm pronúncias semelhantes. Como toda regra tem exceções, então você vai encontrar palavras comuns que têm pronúncias diferentes disso que eu estou falando, tá? Então fica atento. Usa a regra até o ponto que ela te ajuda, tá? Outro detalhe é que, mesmo a vogal isolada, a vogal pura, ela pode ter outros sons, tá? Então você vai encontrar algumas dessas letras em palavras com outros sons. E você vai encontrar principalmente combinações de vogais, então, por exemplo, A com E ou I com U e assim por diante. Então, combinações de duas vogais, que aí também os sons variam bastante. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, dá um joinha aí pra gente, deixe sua dúvida ou seu comentário e se inscreva no canal para você receber outros vídeos como esse. E também acesse o nosso site, o manualdoinglês.com.br. E a gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye bye!